esse dimensionamento aqui serve para a gente dar uma noção inicial para os nossos clientes, para poder caminhar com as negociações e aí a gente conseguir fazer uma caracterização laboratorial. Somente com essa caracterização laboratorial a gente consegue realmente dar um retorno do potencial energético desse resíduo. Mas sem essa caracterização laboratorial, a gente consegue dar uma estimativa para a gente começar essa negociação. O primeiro passo é a gente conhecer a realidade e as necessidades e os interesses de cada produtor rural, de cada um dos nossos clientes. Não tem jeito também da gente começar sem compreender qual que é, por exemplo, a forma de geração de resíduo, qual que é o procedimento de limpeza, qual que é o interesse desse cliente, se é produzir energia elétrica, se é produzir energia térmica, ou se é simplesmente aproveitar o biogás por causa do fertilizante. É realmente fazer um bate-papo, um delicioso bate-papo com o produtor rural, para a gente compreender mais um pouco sobre a realidade dele, a realidade da geração de resíduo dele, como que é feita isso e as necessidades, os interesses dele. O segundo passo é a gente compreender qual que é a quantidade de animal, quantidade de suínos que ele possui lá na criação dele. E mais do que a quantidade, como eu falei, o suíno tem várias fases de criação. E a gente precisa saber qual que é o número de suínos em cada fase. Porque com essas informações, nós vamos conseguir estabelecer qual que é a quantidade gerada de resíduos por dia, né? Essa é uma informação extremamente importante para a gente fazer uma caracterização prévia para os nossos clientes, tá? Feito isso, pessoal, a gente pode também, se o cliente tiver interesse, fazer uma caracterização mais refinada, uma caracterização laboratorial, que é levar o resíduo dele lá para um laboratório, para a gente poder compreender na ponta do lápis qual que é a composição desse resíduo. Isso é extremamente importante. Mas nesse primeiro momento, se o cliente ainda não tem interesse de levar nada para o laboratório, não tem problema, porque a gente pode voltar e recorrer aos materiais que possui aí na internet, na literatura, sobre a geração de resíduos de suínos, né? Olha lá, aqui expressa em quilos, por exemplo, 2,3 quilos, 3,6 quilos, 6,4 quilos, 3 quilos. Em cada etapa vai ter uma geração diferente de resíduos orgânicos. Então, se o cliente, nós estamos batendo um papo com o cliente no início, a gente pode então utilizar desses dados para poder estimar qual que é a geração de resíduos de cada um dos nossos clientes. E com isso em mãos, a gente pode passar então para o terceiro passo, que é, se você já sabe qual que é a quantidade de resíduo gerada pelo seu cliente diário, você já consegue então agora estimar qual que é o potencial de produção de biogás desse cliente, beleza? Ou seja, em termos de quantos metros cúbicos de biogás esse cliente consegue produzir com essa geração de resíduo que ele possui. E para a gente fazer isso já tem, né, pessoal, uma correlação, que é uma correlação bioquímica, né, matemática, que a gente consegue correlacionar essa quantidade de resíduo orgânico com a quantidade de volume de biogás produzido diariamente. E a gente consegue fazer isso através desse cálculo aqui, do qual envolve o número de animais, alguns fatores que a gente deve considerar, né, eficiência de conversão do biogás, do resíduo a biogás, potencial de produção de biogás desse resíduo e também a concentração de matéria orgânica desse resíduo. Então, se a gente quer estimar na ponta do lápis qual que é a produção de energia de um resíduo, não tem como a gente fazer isso sem a gente ter a caracterização do resíduo. Agora, se a gente quer fazer uma estimativa, aí sim, não tem problema. Nós podemos trabalhar com os dados da literatura, tá? Então, tá aqui a forma para a gente correlacionar a quantidade de resíduos gerada por dia com a produção diária de biogás. Nós vamos ver como que a gente faz isso. Depois que a gente calcula esse potencial de produção de biogás que esse cliente pode ter, né, em função da quantidade de resíduo, a gente também pode estabelecer qual que é o potencial de produção de energia elétrica desse cliente e passar para ele essa produção de energia elétrica mensal. Ou seja, se você gera aí X toneladas de resíduos por mês, você pode produzir X kWh mês de energia. A ideia é a gente dar esse retorno para o cliente.
Primeiro passo, então, é a gente conhecer as condições, os interesses de cada um dos nossos clientes. O segundo passo é estabelecer quantos quilos de resíduo que o nosso cliente gera por dia. Dá para a gente fazer isso de forma estimada, usando dados da literatura, e dá para a gente fazer isso aí usando a caracterização do laboratório. Então, o primeiro passo, a gente pode utilizar dados da literatura, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, estimando de forma geral qual que é todo o potencial do cliente. O cliente concordando com esses dados estimados, a gente avança e faz uma caracterização do resíduo para a gente poder refinar essa estimativa para o nosso cliente e aí sim a gente achar no mercado a melhor solução para poder trazer esse retorno econômico para o nosso cliente. Depois que a gente tem a quantidade de resíduo estimada do nosso cliente, ou seja, quantos quilos por dia que o nosso cliente gera de resíduo, a gente consegue estimar qual que é a produção de biogás por dia ou por mês que esse resíduo pode produzir. E também conseguimos estimar qual que é a produção de energia elétrica que esse resíduo pode produzir por mês também, de tal forma que a gente consegue passar para o nosso cliente realmente qual que será a quantidade em quilowatt-hora mês de produção de energia a partir do resíduo. Como que a gente faz isso? De forma para fazer essas estimativas inicial. Então, olha só, o passo a passo está aqui embaixo. Agora, vamos fazer isso em termos de conta, para vocês compreenderem. A primeira coisa que nós temos que fazer é estabelecer quantos quilos de resíduo é gerado por dia. Então, se o produtor rural possui 100 suínos, desses 100 suínos, 50 está na fase de estar lá na creche, mais 20 está na fase de crescimento e mais 30 está na fase de terminação. Cada fase dessa vai gerar uma quantidade de resíduo. Nós vamos multiplicar pelo número de animal e vamos estabelecer qual é a quantidade de resíduo gerada por dia por esse produtor rural, por essa suinocultura. Feito isso, com essa quantidade de resíduo gerado por dia, se a gente multiplicar isso por 0,05, a gente consegue estimar, tá? Estimar a quantidade de biogás que esse produtor vai ter por dia. E se a gente pegar esse valor aqui, ó, de metro cúbico de biogás produzido por dia e multiplicar vezes 48, a gente tem qual vai ser a estimativa, mais uma vez, estimativa, porque nós não levamos o material para o laboratório, tá? Para a gente poder melhorar essa estimativa, nós vamos levar lá para o laboratório. Mas para fazer uma estimativa, basta a gente pegar então o volume de biogás produzido por dia e multiplicar por essa constante 48 para a gente determinar qual será a produção de energia elétrica mensal desses resíduos desse produtor rural. Nosso papel aqui é sempre demonstrar para vocês que vocês devem compreender os interesses, as necessidades dos seus clientes e passar para o seu cliente um retorno para ele começar a ganhar confiança e segurança em fazer esse investimento. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é antes de fazer uma caracterização laboratorial, para poder realmente trazer um bom retorno para o seu cliente. Para a gente fazer, então, uma boa estimativa inicial, sem fazer a caracterização laboratorial. Mais uma vez, a gente sabe da importância de fazer uma caracterização laboratorial para fazer uma boa estimativa. Mas para a gente fazer a primeira estimativa, se você tem interesse em atuar nesse mercado, se você tem algum produtor rural que trabalha com suínos, tá, pessoal? Isso é para suínos. Você deve, então, perguntar para ele qual que é a quantidade de animais existentes em cada fase dessas aí de criação de suíno. Com isso em mãos, a gente vai saber qual que é a quantidade de resíduo gerada por dia. Se o produtor rural já souber, né, qual que é a quantidade de resíduo gerado por dia, melhor. É essa informação que você precisa. Com essa informação em mãos, a quantidade de resíduo gerada por dia, expressa em quilos por dia, vezes 2,4, uma constante que engloba todas essas outras constantes aqui desse processo, a gente tem uma ótima estimativa mensal de quantos quilowatt-hora mês que cada cliente irá produzir. Isso aí para poder ficar cada vez mais simples para você estimar qual que será o potencial de produção de energia de cada um dos seus clientes. Vale ressaltar então que essa estimativa é a primeira estimativa. Qual que é a segunda estimativa? É a gente pegar o resíduo do cliente, levar para um laboratório e fazer a caracterização desse resíduo, para aí sim a gente correlacionar esse resíduo com esse potencial de produção de energia. Dá para fazer isso com bovinos também? Dá. Dá para fazer isso com frango também?
Dá, só que cada animal tem as suas particularidades e aí esses valores serão diferentes, mas nós vamos apresentar todos para vocês aqui, claro, em outras aulas. Se a gente tem aí um cliente, um criador que trabalha e gera aí em torno de 8.000 quilos de resíduos de suíno por mês, se a gente fizer essa multiplicação de 2,4, 8.000 quilos vezes 2,4 vai dar 19.200 kWh mês, uma produção próxima aí dos 20.000 kWh mês.